Manejamento de miomas uterinos por meio de intervenção ayurvédica é possível? É possível sim, e eu trouxe um estudo de alguns casos aqui, na verdade de um artigo que fez alguns estudos de casos sobre esse tema, utilizando sempre os mesmos medicamentos ayurvédicos no tratamento e utilizando aí miomas que estão abaixo de uma determinada medida que eu vou contar para você tudinho depois da nossa vinheta. Mas antes você já sabe, se você tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast e ativa as notificações. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora conversar então sobre um estudo de caso relacionado a miomas uterinos e Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Vamos lá então bater o nosso papo hoje nesse episódio onde eu vou comentar um pouquinho desse artigo científico, primeiro que eu retirei de um site muito confiável chamado PubMed. Ali tem artigos sobre muita coisa sobre saúde, muita mesmo, inclusive sobre Ayurveda relacionada a tratamentos então clínicos, né? Neste caso aqui, e este caso aqui que a gente vai conversar é um deles, ou alguns deles, porque são alguns estudos de caso que esse artigo apresenta. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, não é para induzir você a não fazer tratamento médico, esse episódio aqui, mas é para apresentar que existem estudos do Ayurveda recentes. Então, aquilo que eu sempre falo, quando eu vou fazer o tratamento com uma pessoa, quando eu vou fazer uma consultoria, alguma coisa assim, minha pessoa traz o seu problema, traz o seu desequilíbrio de saúde e assim por diante, eu vou nos Samhitas, que são os clássicos do Ayurveda, mas eu também vou no que a gente tem produzido hoje. Então, por isso é que eu vivo lá na PubMed, que é um dos lugares aí de bancos de artigos científicos mais confiáveis que a gente tem, e ele tem pesquisas bastante sérias, né? Então, essa é uma pesquisa que eu achei interessante para trazer um pouquinho aqui e compartilhar contigo se você acompanha o Ayurveda Brasil Podcast. Então vamos lá, vamos direto para o artigo então, para a gente conversar um pouquinho sobre esse artigo que é bem interessante. Primeiro ele começa dizendo assim que mioma uterino é um crescimento não canceroso do útero, que geralmente vai aparecer durante a idade fértil das mulheres. Né? Então aqui ele coloca também, ele traz outro dado de que menos de 0,1% de todos os miomas uterinos são considerados malignos, né? E que independente desse caráter benigno, né, neoplásico benigno dos miomas, eles são responsáveis por muitos incômodos, né? Então, dentre esses incômodos pode estar excesso, por exemplo, de menstruação, então aquela menstruação que não para nunca, que parece que a pessoa fica o tempo inteiro menstruada, algumas vezes dificuldade em engravidar, outras vezes muita dor nessa região do baixo ventre. Então tem muitos efeitos, muitos sintomas ruins, né? Muitos sintomas nesse sentido de ser um peso para as mulheres que acabam desenvolvendo aí o mioma. E aí ele vai colocar então, portanto, algumas questões assim. Então ele vai explicar também que a patogênese, né, desse mioma, ou seja, que as características desse mioma aí para o Ayurveda, ele tem primeiro a presença de tridoshas mórbidos, ou seja, os 3 doshas estão em desequilíbrio, mas os principais aqui são Vata e Kapha dosha. Então aqui já começa a puxar essa ideia de que eu tratei já em outros episódios aqui do Ayurveda Brasil Podcast, que a gente tem aí o desequilíbrio de todo o corpo, de todos os doshas, por isso a formação de um mioma uterino, mas Vata e Kapha estão mais desequilibrados, vamos pensar assim nessa formação aí, tá? Se você não sabe o que é Vata, o que é Kapha, o que é Pitta, etc., eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link de algum episódio do Ayurveda Brasil Podcast que eu explico isso, beleza? E aí você vai lá, assiste esse episódio e depois volta aqui nesse. Bom, além disso, além dos desequilíbrios dos doshas, a gente tem também desequilíbrios em alguns tecidos. Os principais deles, Rakta, Mansa e Meda. Que tecidos são esses, Van?
E aí talvez é um assunto que não me lembro se eu já tratei aqui no podcast ou não, mas penso que não. Mas assim, o que você já pode saber? Que pro Ayurveda, o nosso corpo ele é formado por 7 tecidos. E dentre esses 7 tecidos, a gente tem Rakta, que é o sanguíneo, a gente tem Mansa, que a gente correlaciona com a ideia de músculos, com essa ideia dessa estrutura muscular do nosso corpo, e Meda, com tecido adiposo. O que é importante a gente saber aqui para entender essa pesquisa? É de pensar assim, que tanto o Rakta, tanto o sangue, ou seja, tem vício do sangue. O que é isso? Tem desequilíbrio no sangue, tem desequilíbrio então nesse tecido dos músculos e tem desequilíbrio então nesse tecido Meda, que é o mais adiposo, mais relacionado com as gorduras. E aí o artigo vai explicar o seguinte, que esses tecidos, portanto, eles são misturados com Kapha Dosha, ou seja, o que significa isso? Significa que Kapha Dosha então em desequilíbrio, junto com o desequilíbrio desses tecidos, está tudo junto, está tudo misturado literalmente. E eles vão começar a produzir um inchaço arredondado, então, e protuberante nessa região aí, portanto, no nosso caso aqui do útero. Poderia ser, no caso do Ayurveda, em outras regiões do corpo. Mas a gente está falando aqui de mioma uterino. Então a gente está falando dessa região do útero, de pessoas que têm útero, beleza? Isso no Ayurveda, essa doença no Ayurveda, ela é chamada de Granthi Roga. Então Granthi Roga pode ser uterino ou pode estar em outros lugares. Por quê? Porque o Ayurveda trabalha com essa lógica do desequilíbrio de forma sistêmica, lembra? Trabalha com a ideia olha para a ideia dos doshas em desequilíbrio e desses tecidos em desequilíbrio, que são 7, e hoje aqui a gente conversou sobre 3 deles. Além disso, o que mais que o artigo mostra pra gente? Que Granthi Roga, portanto, quando ela está presente em Ione, ou seja, Ione pode ser relacionada à vagina, mas pode ser relacionada também ao que a gente chamaria na medicina moderna de sistema reprodutor feminino, tá? Então, assim, quando Granthi está relacionada a Ione, ela leva aos distúrbios do ciclo menstrual. Então, sejam esses distúrbios menorragia, metrorragia, dismenorreia e assim por diante. E por isso acaba acontecendo, portanto, um desequilíbrio em relação à fertilidade das mulheres. Então, às vezes a mulher quer engravidar, mas tem aí um desequilíbrio relacionado a isso, que pode ser um mioma ou não. Pode ser algo aí ainda em processo de desequilíbrio e não em uma doença já estabelecida, tá? Aí o artigo também vai apresentar pra gente o seguinte, que no geral a medicina moderna ela vai indicar então a cirurgia. Esse é o tratamento do mioma, o principal e talvez o único em alguns casos tratamentos do mioma, é a cirurgia. E também é verdade que, por outro lado, a gente tem então, primeiro, mulheres que não querem se submeter a uma intervenção cirúrgica logo de cara, que prefere deixar ir tratando esses sintomas e só quando não tiver mais necessidade mesmo, aí sim fazer o procedimento cirúrgico, por uma questão da intervenção cirúrgica mesmo no corpo e assim por diante. Também pode ter a ver com a idade do paciente não querer fazer ou não poder fazer cirurgia. E também tem uma questão de restrição financeira. Às vezes, dependendo se você não tiver um acesso, não tem grana para fazer uma cirurgia, às vezes você tem que esperar muito tempo e aí você não consegue, então você tem que ir vivendo com esses sintomas até sair então uma vaga de cirurgia. Então isso tudo aponta o artigo. E aí ele vai dizer assim, bom, foi então esses casos aqui que a gente utilizou para fazer a intervenção do Ayurveda. O que é importante destacar? Não tinha nenhum mioma uterino maior ou igual a 40 por 40 por 40. Eles eram sempre de 37 para baixo, 37 por 40, 37 por 35 para baixo, tá? Então é importante colocar essa observação, porque, ou seja, eles tinham um tamanho até 40 milímetros por 40 por 40. Outra coisa interessante que eles destacam é que essas mulheres aqui, elas já estavam, portanto, com sintomas desse desequilíbrio. Então, muita dor no baixo ventre, muita dor nas costas,
sangramento excessivo e irregular e às vezes nenhum sangramento, depende da mulher, tá? Mas isso tudo foi documentado, então ele coloca esse destaque. Aí o que é legal? Eles vão dizer como é que eles trataram essas mulheres. Então eles tratam, eu não vou falar os nomes dos medicamentos, porque são todos medicamentos ayurvédicos, são naturais, mas são ayurvédicos. E sim, o Ayurveda trabalha com medicamento, com comprimidinho, muitas vezes, às vezes pós, às vezes óleos, depende do caso, tá? Mas nesse caso aqui, então, ele vai dizer que foi dado preferência para tipo de medicamentos que trabalhasse Vata e Kapha dosha, não só os tridoshas, mas focado no Vata e no Kapha, nesse desequilíbrio. E também foram necessários, então, medicamentos que trabalhassem o reequilíbrio de Rakta, que é o sangue, então, medicamentos para purificar o sangue. Além disso, medicamentos para o tecido muscular e para o tecido adiposo aí, né? Então, tudo isso foi trabalhado por meio de 3 medicamentos ayurvédicos. Por quê? Porque aqui é interessante. Os medicamentos ayurvédicos, eles são medicamentos que dão conta de uma ampla gama aí de desequilíbrios no corpo. Por quê? Aí você fala assim, Van, por que um medicamento de farmácia dá conta de uma única coisa só? E se a gente pega um medicamento natural do Ayurveda, dá conta de 40 mil coisas? É porque a gente está pensando que são plantas, tem que pensar isso. Como no geral é feito um medicamento de farmácia? Ele é inspirado em alguma coisa que tem, alguma planta, algum mineral, alguma coisa aí. E daí é tirado um princípio ativo. Por isso é que a gente vai ter uma ação específica desse medicamento, porque você sabe exatamente o que ele vai fazer ali. Um medicamento ayurvédico, como ele é um medicamento natural, ele vai dar conta, muitas vezes, de uma questão sistêmica. E eu não estou dizendo que isso é melhor ou é pior, eu estou dizendo que são mecanismos de ação diferentes. É só isso que eu estou dizendo, eu estou explicando a diferença desse mecanismo de ação. Então, por exemplo, se eu pego um medicamento ayurvédico aqui na minha mão, que tem, sei lá, 21 tipos de planta em um comprimido, ou que tem 21 tipos de planta dentro de um óleo medicado, ali tem muita ação farmacológica nesse medicamento. É por isso que tem que saber utilizar. Porque também, se você não sabe utilizar, se você não entende isso direitinho, se você não sabe o que você está fazendo, você pode fazer uma bobagem com a sua saúde, você pode desequilibrar a sua saúde. Por isso que eu sempre digo, não é porque é natural que não vai te fazer mal. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber dosagem, saber tudo isso, tá bom? Então aqui no caso, foram utilizados 3 medicamentos, e esses 3 medicamentos, eles davam conta do desequilíbrio Vata e Kapha, eles davam conta de purificar o sangue, expelir do corpo o que estava sendo eliminado de toxinas e de reequilibrar tanto mansa quanto meda os tecidos muscular e adiposo, tá? Então tudo isso embarcava. Além disso, eles eram também medicamentos, eles são considerados Dipana e Pátina. Eu sempre falo sobre isso aqui no podcast, isso sim, que a gente tem que procurar alimentos, medicamentos naturais que tenham propriedades no geral Dipana e Pátina. Por quê? Porque essas propriedades são para melhorar a capacidade digestiva, o metabolismo, aqui nesse caso, não é nem a digestão só no sentido de trato gastrointestinal, é digestão no sentido de metabolismo do corpo. Então, essas mulheres precisavam ativar esse metabolismo e, ao mesmo tempo, expelir o que não serve mais do seu corpo. E isso acontece, então, nos medicamentos Dipana e Pátina, mas não só. Isso acontece na nossa alimentação cotidiana. Se a gente se alimenta bem, se a gente usa especiarias específicas, se a gente usa alguns alimentos específicos, esses alimentos, eles também têm essas características de melhora da digestão, melhora do metabolismo e eliminação de toxinas. E isso é muito interessante para a gente manter a boa saúde do nosso corpo, tá bem? Bom, Van, mas vamos lá então para alguns casos. Tem 7 estudos de caso, eu vou citar aqui os 2 primeiros, senão a gente não vai terminar, e aí vou para a conclusão, tá? Primeiro caso, uma mulher solteira de 20 anos de idade, tinha queixas de dores fortes no abdômen, nas costas, antes e durante a menstruação.
ela chega no hospital, com esses sintomas. Ela estava muito ansiosa. Por quê? Porque ela ia se casar dali a 6 meses e ela tinha feito um tratamento médico para o mesmo problema, mas ela não teve alívio dos sintomas. Então ela estava muito ansiosa por essa questão. Isso é muito legal na Ayurveda, porque você vai ver que o diagnóstico de uma pessoa, ela nunca é só o problema da saúde específico. Então ela tem isso, e como ela estava apresentando, que qualidade mental ela estava apresentando? Então ela apresentava ansiedade, tinha questões ali que ela ia se casar e assim por diante. Isso é parte. Por quê? Porque isso é fundamental para o tratamento. Se a pessoa não for minimamente responsável para seguir o seu tratamento, por exemplo, em casa, não funciona, porque é um todo o tratamento, não é só o uso de medicamentos, tá? Bom, neste caso aqui, ela tinha então um mioma de 35/13, tá? E tava então aí no interior do útero dela, e ela tomou, portanto, esses 3 tipos de medicamento. Eles usaram os mesmos medicamentos em todos os casos, porque eles estavam fazendo os estudos de caso, os pacientes e as pacientes, desculpa, sabiam disso. E aí, ela começa, eles dizem, né, que já no ciclo seguinte, as queixas de dor abdominal de antes foram super reduzidas. E que depois de 7 semanas, ela realizou outra ultrassonografia e dessa vez o laudo do seu estudo foi normal, sem a presença do mioma. Então é super interessante isso. Por quê? Porque aqui no caso é uma jovem, então a idade ajuda. O tamanho do mioma também ajuda. E também fazer o tratamento exatamente como essas pessoas, como esses profissionais do Ayurveda, esses médicos do Ayurveda aqui no caso, indicaram, também é fundamental. Então ela ficou sem nada. O segundo caso, olha só que legal, é de uma mulher de 42 anos, casada. Suas queixas, eu vou resumir esse aqui, tá? Menstruação excessiva e irregular, dores no baixo ventre, nas costas, intensidade variável. Então, era presente somente ao longo do ciclo. Que mais que aconteceu aqui? O tamanho, eu vou falar pra vocês o tamanho. 28/18. Tava na parede posterior do útero e também tinha tinha mais de 24/14 na parede anterior. Então essa aqui tinha mais de um mioma localizado aí na região. Ela tomou então os medicamentos e teve o período menstrual com intervalo de 28 dias. Show de bola! Maior do que o intervalo anterior. Só que ela continuou relatando sangramento intenso no período então do ciclo menstrual. Então, olha que legal, já melhorou. Por quê? Porque os ciclos estavam menos espaçados, foi para 28 dias, perfeito. Mas ainda tinha o problema do sangramento. Então, novamente, ela vai continuar então a utilizar o medicamento. Então, nesse caso, ela utilizou por mais 3 semanas. Ou seja, o dela aqui completou praticamente 3 meses de uso dos medicamentos com o tratamento em casa, e aí sim relatou estudo normal depois desse período. E aqui eles vão dizendo, e eles mostram só 2 casos que não foram resolvidos por completo, ou seja, os estudos não se tornaram normal, mas diminuiu os sintomas que são mais pesados, mais ruins aí do mioma no corpo da mulher, diminuiu esses sintomas. Então, de 7 casos, 2 não foram, vamos dizer assim, não se curaram, mas melhoraram. E o que é interessante? Aí vem então a conclusão aqui os resultados, desse estudo então. Então, eles vão dizer assim, que excluindo, portanto, 2 pacientes, todos os outros relataram estudo normal na ultrassonografia, pelo menos a partir de 7 semanas, pelo menos, O maior tamanho do mioma estudado neste caso, aqui tá o maior tamanho, não foi 37, como eu disse, mas foi de 35/13, certo?
E o que é legal, que eles relatam aqui, que depois de 6 semanas, eles continuam acompanhando, então por 6 semanas essas pacientes, não teve nenhuma recorrência relatada clinicamente em relação aos miomas. E aí tem aquela parte dos estudos de caso, que eles dizem, bom, esse é um estudo, esse aqui é um artigo que relata os estudos de alguns casos, é importante seguir fazendo pesquisas, portanto, nesse caminho aqui deste tratamento de mioma para mulheres. E o que eu quero destacar aqui? Que é muito interessante a gente pensar, então, por isso que é muito interessante a gente pensar em formatos para a gente aliar a medicina moderna com a medicina ayurvédica. Por quê? Porque você pode ter resultados impressionantes como desse artigo aqui, como eles mostram nesse artigo. Agora, para isso, também é importante, mudar um pouco a chave. Por que mudar a chave? Porque para você fazer um tratamento de Ayurveda, você tem que primeiro gostar de cuidar de você mesmo, porque você sim vai ser exigida, você vai ter que fazer coisas por você, mesmo que seja um pouco por dia, mas você vai ter que fazer, você vai ter que prestar atenção na sua alimentação, prestar atenção em como é a sua rotina, porque tudo isso vai ser parte desse tratamento. Aqui é óbvio que tem a utilização dos medicamentos, porque sem medicamento, neste caso aqui, a rotina e a alimentação não vão bastar. Mas, às vezes não é o seu caso, às vezes o seu caso você está com um desequilíbrio super no comecinho, você não precisaria nem de medicação ayurvédica e, no entanto, você acaba não fazendo. Então, pensa nisso, começa a escutar um pouco, eu de vez em quando trago aqui no podcast artigos científicos para a gente comentar, que é justamente para ir criando essa ideia, construindo, consolidando essa ideia de que sim, o Ayurveda é uma forma da gente tratar seriamente a nossa saúde e que é por isso que você tem que ir conhecendo o seu corpo cada vez mais, melhorando a sua rotina com base no Ayurveda e a gente vai tendo resultados efetivos aparecendo, beleza? Vamos! Onde que eu começo a fazer isso? Como que eu começo a entender essa lógica do Ayurveda? Começo a perceber o que eu faço, o que são doshas, como é que eu uso os doshas na minha rotina para me alimentar melhor? Tem um passo a passo? Tem. Eu deixei a imersão Mente Poderosa disponibilizada. E apesar de ser imersão Mente Poderosa, e lá vai ter um monte de coisa para sua mente, a primeira parte da imersão, que são, 1h e tanto aí de aula, ela é inteira para explicar para você o que são doshas, como é que você parte dos seus doshas para entender sua alimentação e assim por diante. O passo a passo da imersão é um passo a passo que está levando em consideração corpo e mente. Por quê? Exatamente por causa disso aqui que a gente acabou de perceber no comentário aqui que eu fiz desse artigo. O Ayurveda não separa mente e corpo. Então, se eu poderia ter chamado a imersão de corpo poderoso. Por quê? Porque para o Ayurveda, mente e corpo é uma coisa só. Eu não consigo deixar minha mente poderosa se meu corpo não estiver fortalecido. E o contrário também é verdadeiro. Então, essa imersão é muito completa. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, se inscreve na imersão, faça a imersão que você vai aprender muita coisa, combinado? Bom, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!